Bom dia, amados irmãos. Estamos reunidos em o nome do Senhor para cultuá-lo e apresentar-nos diante do Senhor com os corações contritos, com o coração voltado totalmente para Ele. Vamos abrir a nossa Bíblia no Salmo de número 22, livro dos Salmos, capítulo 122, isso. 122. Livro dos Salmos, capítulo 122. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Pararam os nossos pés junto às tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém, que estás construída como cidade compacta, para onde sobem as tribos do Senhor, como convém a Israel, para renderem graças ao nome do Senhor. Lá estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém. Sejam prósperos os que te amam. Reine paz dentro de teus muros e prosperidade nos teus palácios. Por amor dos meus irmãos e amigos eu peço, haja paz em ti. Por amor da casa do Senhor nosso Deus, buscarei o teu bem. Amém. Vamos nos colocar em pé, irmãos, e juntos louvaremos ao Senhor. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa de Deus. Nossos pés pararam junto às portas, teus portais, Jerusalém, construída bem compacta, onde as tribos vão subir, pois convém a Israel. Para o santo nome do Senhor, rendei sua gratidão. Lá estão os tronos de justiça, os da casa de Davi. Que prospere quem te ama, pela sua paz orai, por Jerusalém orai. Reine paz entre os teus muros, nos palácios ricos bens, por amor dos meus irmãos, por amor de amigos meus, haja paz em ti, eu peço, pela casa do Senhor, buscarei sempre o teu bem. Amém. Convido o pastor Messias, que vai dirigir o culto. Bom dia, irmãos. Deus os abençoe a todos. Convido a amada congregação para buscarmos ao nosso Deus uma oração de invocação. Esvazie-se de tudo que habita a sua mente, principalmente hoje, que é um dia muito especial para todos nós, mas esvazie-se de tudo que está habitando a sua mente e concentre-se apenas em cultuar o nosso Deus. Oremos. Pai eterno e santo, Deus Criador dos céus e da terra, Senhor que governa, que reina, Senhor que é misericordioso, Deus justo, bondoso, Deus que conduz os rumos da história.
Louvamos o Teu nome, Senhor, e aqui estamos reunidos, Pai, nesta santa comunhão, neste dia reservado, Deus, por Ti, o dia que celebramos a ressurreição de Teu Filho amado, que com o Seu sangue remidor nos resgatou do império das trevas, transformou as nossas vidas, nos trouxe luz, nos trouxe esperança, nos conduziu às regiões celestiais e nos tem prometido, Deus, um lugar de vida intensa, de paz, de alegria, no Seu paraíso, Deus, que tens preparado para nós. Muito obrigado porque somos igreja Tua, porque um dia o Senhor nos comprou com alto preço. Neste momento, Deus, nós queremos nos esvaziar de tudo que habita a nossa mente, principalmente, Deus, de enganos, de ilusões. Nós queremos nos concentrar, ó Deus, apenas em cultuá-lo, Deus. Queremos ser contados com aqueles que o adoram em espírito e em verdade. E reconhecemos, Deus, diante do Senhor, que o Senhor é um Deus santo e nós somos falhos e pecadores. Por isso nós nos envergonhamos, nós nos humilhamos e com toda a sinceridade de Deus, nós pedimos ao Senhor perdão, ó Deus. Perdão porque somos de fato falhos e pecadores. Anelamos, Deus, pela bênção do Teu perdão e apelamos pela Tua graça para que o Senhor nos perdoe, porque somente no Senhor está o perdão. Lhe pedimos, Deus, que o Senhor aceite o nosso culto e nossa adoração que será feita a partir deste momento. Que o Senhor se agrade de nós. Que o Senhor conduza todos os atos deste culto, Deus. Que o Senhor, ó Deus, fale conosco, nos instruindo através da Sua palavra e que Seu Santo Espírito, pelo Teu favor e graça, nos ilumine essa Tua revelação. No nome santo e poderoso de Jesus é que nós oramos. Amém, Senhor. Amém. Vamos ao voto da nossa segurança. Amada Igreja do Senhor Jesus Cristo, onde está o nosso socorro? O nosso socorro está em o nome do Senhor, Criador dos céus e da terra. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Amada congregação, pode assentar-se. Eu os convido à leitura da lei, no livro do Êxodo, capítulo 20. Faremos a leitura do 1 ao 17. Quero ressaltar os versos 1 e 2, aqui nós encontramos um prólogo. O Senhor Deus, Ele está dando a sua lei. Essas tábuas da lei que Deus está dando aqui, nós podemos chamá-la de um código moral perfeito. Essas leis não são leis que caducam ou que têm um prazo, ou que tinham apenas um prazo de validade. Essas aqui são leis morais efetivas. Aqui nos 10 mandamentos está a moral absoluta. Imagine, eu quero fazer essa comparação para que os irmãos se situem um pouco no que representa esta lei. Imagine alguém que não creia em Deus, ou que se recuse a crer em Deus, e que seja um professor de filosofia. O seu dever é ensinar os seus alunos filosofia. É a sua profissão. E ele se esmera naquilo. Ele é dedicado em ensinar bem os seus alunos. E um dia, na sua matéria, ele vai ter que abordar a questão da moral. E ele vai poder, então, ensinar a moral relativa. Talvez ele fique bem à vontade para ensinar a moral relativa. E ele começa então a ensinar a moral relativa. Só que no campo filosófico, quem ensina a relatividade da moral pode ir até bem
até determinado momento. Mas depois vai se sentir como uma ave que voa muito bem, mas simplesmente não tem onde pousar. Porque para que se tenha o relativo, é necessário que se tenha o absoluto. Então, quando ele vai observar o relativismo de algo, tem que haver um fundamento do absoluto para que algo possa ser relativizado. Se não houver esse fundamento, não seria possível ao menos relativizar algo. Então esse professor que mesmo que ele não queira crer em Deus, mesmo que ele não creia de fato em Deus com toda a sinceridade do seu coração, ele terá que recorrer ao absoluto para que ele possa fundamentar a sua relatividade com relação à moral. E aonde nós encontramos a moral absoluta, a fonte literária que nós encontramos a moral absoluta é justamente nos 10 mandamentos. Se nós estudarmos também história ou a história das civilizações, nós vamos ver que vários códigos, constituições, códigos penais são baseados de fato na moral absoluta, na lei de Deus. E quando nós olhamos aqui este escrito, irmãos, o tempo em que isto foi escrito, o tempo histórico em que isto foi escrito, se assemelha ao tempo da própria escrita. Isso são tempos remotos, antigos. E aqui nós vemos Deus, então, passando a lei. E neste prólogo, ele afirma quem está dando essa lei. Então falou Deus, verso 1, então falou Deus todas essas palavras. Eu sou o Senhor, teu Deus. Note que aqui, eu sou o Senhor, vírgula, teu Deus. Eu sou o Senhor, ou seja, eu sou aquele que governa, que tem direito e autoridade em governar. Quem? Teu Deus, vírgula, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Então, nesse prólogo, Deus ele deixa bem claro quem é que está dando essas leis. E esta moral absoluta, por mais que você queira relativizá-la, você vai encontrar grandes dificuldades, porque ela é bem clara em alguns itens dessa lei, do que não podemos fazer para não prejudicar as nossas relações interpessoais, para não prejudicarmos a vida de terceiros, vida de outras pessoas. Então nós vemos aqui, verso 3, a descrição dessas leis, desse código moral perfeito. Não terás outros deuses diante de mim. Quero que os irmãos percebam a palavra deuses aqui com letra minúscula. Se os irmãos pegarem as versões mais tradicionais do nosso dicionário, e você procurar a palavra Deus, no Aurélio, por exemplo, e em outras, você vai ver que há uma descrição ali dizendo Deus com letra maiúscula, Deus verdadeiro. E deuses com letras minúsculas, aquilo que parece ser Deus, mas não é verdadeiro, Deus falso. Não sei se em outros idiomas não tenho conhecimento para falar. No nosso idioma, se você pegar as versões do dicionário mais tradicionais, talvez edições mais antigas, não sei se as edições novas ainda mantêm isso, mas edições mais antigas você encontra, tá? Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Tá? Este segundo mandamento, não farás para ti imagem de escultura, não é apenas, se você pegar contextualmente nas Escrituras, não trata-se apenas de você fazer uma imagem para adorá-la, mas também de você fazer uma imagem para representar Deus. Então, o Senhor Deus diz, eu sou o Deus, a quem me comparareis? Que outra criatura pode existir que nós podemos comparar Deus?
Então, nós não podemos sequer fazer uma imagem para comparar a Deus, porque Deus ele é incomparável. A imagem de Cristo, nós sabemos que Cristo ele possui duas naturezas, a humana e a divina. Portanto, nós não podemos pegar somente a natureza humana para fazer uma imagem instrutiva, porque assim nós omitiríamos a imagem divina, que nós não temos como comparar. Então não se trata apenas de desta lei proibir apenas fazer imagem com a intenção de adorar essa imagem, mas também com a intenção de instruir alguém acerca da divindade, porque imagem nenhuma vai representar o Deus a quem servimos. Depois vem aqui, verso 7. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. E aqui vem uma advertência bastante clara, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Aqui a descrição de como se guarda esse mandamento. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e o mar, e tudo que neles há. E ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. O mandamento é trabalhar 6 dias e descansar 1. Nós celebramos o dia da ressurreição de Cristo. Então nós temos 6 dias para as nossas atividades. E no dia da ressurreição de Cristo, nós nos guardamos e dedicamos o dia para culto e adoração, para descanso, para o cuidado familiar. É lícito fazer o bem. O 4º mandamento, ele não é uma armadilha. Ele não é um dia de não toques ou não faças, mas é um dia de deleite e um dia de bom senso, para que nós lembremos do nosso Criador e do nosso Salvador. Verso 12. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Na figura de pai e mãe é o primeiro nível de honra e respeito que nós devemos. Esse é o primeiro. Mas aqui vai representar tudo aquilo que é autoridade sobre nós. Inclusive pessoas mais velhas. Isso tudo vai representar aqui a autoridade, professores, avós, enfim, líderes, e nós devemos honrá-los. Não matarás, verso 13. Verso 14, não adulterarás. Verso 15, não furtarás. Verso 16, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Nesses dias que nosso país está passando em uma campanha política, nós vimos muito o verso 16. Várias pessoas, e para nosso espanto, muitas vezes até cristãos. Nós não precisamos fazer isso. Nós devemos tomar cuidado. Pense em dias fora de eleições. Pense no dia a dia comum. Você vê uma postagem falando algo sobre alguém. Nós devemos tomar muito cuidado em reproduzir essa postagem, porque nós não sabemos se aquilo de fato é verdadeiro ou não. E nós corremos o risco de quebrar o 9º mandamento. Tomemos muito cuidado. Ao comentarmos sobre o nosso vizinho, ao comentarmos sobre o nosso irmão, ao comentarmos sobre o nosso parente, muito cuidado, porque nós podemos destruir a reputação de alguém, sem saber exatamente o que levou tal pessoa a alguma atitude, algum ato. Então, não se precipite em julgamentos. Não se precipite em julgamentos. Se guarde. Aquele que refreia a sua língua, ele se preserva de muitas dores. Verso 17. Não cobiçarás. Isso aqui praticamente vai resumir os 10 mandamentos. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva,
nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Aqui está o código moral perfeito, a moral absoluta. Imagine se todas as pessoas do mundo cumprissem essa moral. Independente de você achar que é certo ou errado, a igreja observar isso. Independente disso. Apenas faça um pensamento livre. Imagine se todas as pessoas do mundo observassem, tivessem zelo e vontade e cuidado de guardar esses mandamentos. O mundo seria melhor, na sua opinião? Seria melhor? Seria melhor para as nossas crianças? Seria melhor para a vida, as relações interpessoais? Com certeza sim, seria. Tá bom? Então, que nós possamos guardar isso no nosso coração, com todo cuidado, ensinar para os nossos filhos, ensinar para as pessoas, porque de fato este código moral perfeito foi dado, como nós vimos no prólogo, pelo próprio Deus. Eu gostaria de convidar você a uma oração de confissão. É certo que, como pessoas falhas, nós falhamos, nós erramos. É certo que, ao longo dessa semana, nós erramos em alguma coisa. A palavra de Deus diz que aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Então eu convido você para uma reflexão e uma oração de confissão. Caso haja algum pecado não confessado, este momento será oportuno. Oremos. Pai de amor, eterno, santo, misericordioso, justo juiz, benigno, nós nos achegamos a Ti, Deus, neste momento de culto, com corações contritos, porque reconhecemos, Deus, que o Senhor é um Deus absoluto. O Senhor é um Deus de propriedades absolutas, de atributos absolutos. E assim é uma de suas características, ou seja, a moral. A moral é perfeita e o Senhor nos ensinou esta moral correta e perfeita. E nós, Deus, temos uma inclinação para o erro. A nossa natureza caída, que herdamos dos nossos pais do Éden, ela vem se prolongando durante todas as gerações. E com o passar do tempo, Deus, essa corrupção parece aumentar no mundo, na mente das pessoas, gerando até incredulidade, gerando apostasia, gerando indiferenças, a ponto de sermos considerados como fanáticos, porque queremos apenas observar a Tua Santa Palavra. Assim, o mundo tem se distanciado do Senhor, e muitas vezes a própria igreja tem se distanciado do Senhor. Mas nós queremos, Deus, o Teu auxílio, para que nós possamos sempre, Deus, em cada deslize, nos arrepender, nos reerguermos e voltarmos a nos aproximarmos do Senhor. E a Sua palavra, Deus, é o nosso combustível para isso. Reconhecidos que somos falhos e pecadores, nós apelamos pelas Tuas muitas misericórdias, na esperança de alcançar o Teu perdão, a bênção do Teu perdão. Coloque em nós, Deus, um coração justo, um espírito inabalável. Retire de nós todo o dolo, toda a premeditação ao erro. E que possamos servi-lo, Deus, com consciência, com o coração tranquilo, Deus. Que possamos, ao deitarmos o nosso travesseiro, não nos condenar. E nós lhe pedimos que o Senhor nos auxilie, porque por nós mesmos nós não conseguimos. Mas com o Teu auxílio, nós somos mais do que vencedores, segundo a Tua palavra. No nome santo e poderoso de Jesus, agradecidos pela bênção do Teu perdão, nós oramos. Amém, Senhor. Convido a amada congregação para louvarmos a Deus com o Salmo 146. Este momento também, aqueles que desejarem estar ofertando na casa do Senhor, esse momento será oportuno. Salmo 146. Aleluia.
Aleluia, ó minha alma, glorifica o teu Senhor, e durante a minha vida cantarei em seu louvor. Não confieis em governantes, nem nos homens para salvar. Seus projetos cessam todos quando o Espírito lhe sai. Bem-aventurado aquele cujo Deus é o de Jacó, que recebe seu auxílio, esperando em Deus Javé. Ele fez os céus e a terra, fez o mar e tudo mais, e fiel eternamente o Senhor se manterá. Faz justiça aos oprimidos, ao faminto dá o pão. O Senhor liberta os presos, abatidos põe de pé. O Senhor ao justo ama, faz o cego enxergar. Sobre órfãos e viúvas, seu amparo ele dá. O Senhor ao forasteiro lhe concede proteção, mas nos ímpios o caminho o Senhor transtornará. Para sempre o Senhor reina, ó Sião, teu Deus é rei. De uma geração a outra, reina Deus, aleluia. Convido os amados irmãos para a leitura do Dia do Senhor 8. Eu quero voltar às perguntas 22 e 23 do Dia do Senhor 7, antes de abordarmos o Dia do Senhor 8. Hoje o nosso sermão será livre, então nós faremos apenas a leitura, talvez um pequeno comentário, mas eu vou convidar os irmãos, eu vou passar para os irmãos, mais tarde, o credo atanasiano, que ele tem uma excelente explicação sobre a Trindade. Embora seja um credo, ele é longo para um credo, são 40 itens. Mas eu vou passar pelo grupo da igreja, os irmãos leiam, porque a partir do próximo domingo nós estaremos estudando melhor o credo apostólico. Pergunta 22 do Dia do Senhor 7. Então, o que o cristão tem de acreditar? Em tudo que nos está prometido no Evangelho e que nos é ensinado resumidamente pelos artigos da nossa fé cristã, universal e indubitável. Então nós vemos que estes artigos aqui, esses 12 artigos do credo apostólico, ele tem esse nome, a princípio ele é atribuído aos apóstolos, mas nós não temos uma convicção histórica que os próprios apóstolos escreveram este credo. Tá? Se nós rastrearmos a história, eu creio que o mais longe que nós podemos ir
observando a igreja, recitando, vamos dizer assim, o credo, é o século II, tá? Então eles usavam muito em batismos, no santo batismo, na ministração da Santa Ceia, eles professavam o credo apostólico. Lembrando que a palavra credo quer dizer creio. Nós estamos fazendo uma afirmação da nossa fé, do que nós cremos, tá? Mas podemos chamá-lo, sim, de apostólico, porque as doutrinas da igreja do Novo Testamento, elas são apostólicas. E o credo apostólico, mesmo que não tenha sido escrito propriamente pelos apóstolos, eles vêm das doutrinas que os apóstolos lançaram no Novo Testamento. Tá bom? Então, ele é um resumo da nossa fé cristã, dos ensinos do Evangelho, que nós devemos acreditar em todos, tá? É um resumo dessa fé cristã, que ela é universal, ou seja, ela não é particular dessa igreja. O que está sendo resumido aqui é a fé cristã de fato, não uma fé da igreja reformada, mas a fé cristã. Ela é universal e ela é indubitável, ou seja, é verdade o que professamos. E agora nós vamos fazer a leitura, a partir aqui da pergunta 23, que artigos são esses? Nós vamos fazer a leitura deste credo, tá? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressurgiu dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal de Cristo, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. É isso que o cristão crê. Tá? E nós vemos que ele está dividido aqui na pergunta 23 em 12 itens. Então ele é dividido em 12 artigos, mas na verdade os 12 artigos, eles são subdivisões. Tá? O credo, ele é dividido pela Trindade. Na fé em Deus Pai e sua obra, na fé em Jesus Cristo, Filho e sua obra, e na fé no Espírito Santo em sua obra. Tá? E esses 12 itens aqui, na verdade, são 12 subitens que vão descrever a nossa fé no Pai e sua obra, a nossa fé no Filho e sua obra, e a nossa fé no Espírito Santo e sua obra. Tá? Os próximos domingos vai ficando mais claro, nós vamos abordar com mais pormenores, vamos dizer assim, mais minúcias, né? O credo apostólico. E o dia do Senhor 8, que é hoje. Pergunta 24. Como se dividem esses artigos? Em 3 partes. A primeira parte nos ensina sobre Deus o Pai e nossa criação. A segunda parte nos ensina sobre Deus o Filho e a nossa redenção. A terceira parte nos ensina sobre Deus, o Espírito Santo e a nossa santificação. Então isso aqui nós vamos estudar propriamente os próximos domingos, tá? No credo apostólico. E a pergunta 25. Visto que só existe um único Deus, por que é que você fala em 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo? Isso aqui, muitas pessoas, elas apresentam esta dúvida. E de fato é algo difícil de entender com o raciocínio humano, com o senso que nós temos de experiências e aprendizados pelas coisas deste presente século. Mas Deus não é humano. Deus é o Criador da humanidade. Então uma coisa que eu sempre digo, para que nós possamos entender, o primeiro passo é desumanizar Deus. Tem pessoas que falam assim, mas se o pai age assim com o filho, quanto mais Deus. Não, Deus pode agir diferente do que um pai humano, porque o pai humano é falho. E o nosso senso de bem-estar e de justiça pode estar equivocado. Deus, ele não é humano, ele é o Criador da humanidade. Tá? Deus, ele supera tudo em atributos, em justiça e em amor.
E a resposta é: porque o próprio Deus se revelou de tal maneira em sua palavra, que essas três pessoas distintas são o único, verdadeiro e eterno Deus. Então o ponto de partida será a revelação do próprio Deus nas Escrituras, e não a nossa opinião, o nosso raciocínio humano e como nós achamos que devem ser as coisas. Aqui nós vamos ter que crer nas Escrituras, sem reserva de consciência, para que nós possamos de fato professar o credo apostólico. Se nós não crermos nas Escrituras, sem reserva de consciência, nós não vamos poder professar a fé no credo apostólico. Então, se Deus se manifesta, se revela nas Escrituras em três pessoas distintas, sendo um, eu vou crer porque eu creio nas Escrituras, independente da minha mente questionar como isso é possível. Como isso é possível, nós vamos tentar entender depois, tá bom? Lembrando que Deus é o Deus do impossível, né? Mas nós cremos nas Escrituras. Então, eu vou passar para os irmãos o credo atanasiano, que vai explicar essa questão da Trindade. Vou pôr no grupo. E os irmãos que estiverem assistindo o vídeo, mais tarde na descrição do vídeo, eu coloco a fonte. Convido a amada congregação para louvarmos a Deus com o Salmo 11. Meu refúgio está em Deus, como podes me dizer? Qual ave foge ao monte seu, assim fujas também. Pois eis que os ímpios vão, tem já pronto a
Convido a amada congregação para a leitura da Epístola aos Filipenses, capítulo 3. Leremos a partir do verso 1 até o verso 11. Filipenses 3:1. Quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta, e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras, considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. E ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Também verso 20 e 21. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de subordinar a si todas as coisas. E o versículo 1 do capítulo 4. Portanto, meus irmãos, amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor. Guarde isso na sua mente. Permanecer firme no Senhor e não no seu próprio entendimento, tá bom? Ainda convido a amada congregação para a leitura de Eclesiastes, capítulo 7. Leremos o verso 16 e o verso 17. Não sejas demasiadamente justo, nem exageradamente sábio, porque te destruirias a ti mesmo? Não sejas demasiadamente perverso, nem sejas louco, porque morrerias fora do teu tempo? Até aqui, vamos fazer uma breve oração. Pai Santo, Eterno, nós continuamos, Deus, neste momento em santa comunhão, prestando um culto a Ti. E neste momento, Deus, nós rogamos a Ti, clamamos a Ti, pelo Teu auxílio, Deus. Que Teu Santo Espírito venha abrir nossos olhos espirituais, nos iluminar, para entendermos, Deus, somente a Tua revelação, somente aquilo que o Senhor revelou nas Tuas santas Escrituras. Eu peço mais uma vez perdão pelas minhas falhas e pecados, e lhe peço, Deus, que neste momento eu diminua e só prevaleça a Tua palavra, porque a Tua palavra é a verdade. Conduza-nos, Deus, para a verdade,
através da tua santa palavra. No nome santo de Jesus é que nós oramos. Amém, Senhor. Amém. Amada igreja do Senhor Jesus Cristo, algumas partes das Escrituras podem surpreender um coração mergulhado em tradições. No livro do Eclesiastes, capítulo 7, verso 16, temos um versículo que pode ser um texto que nos choca contra algum tipo de legalismo. Vamos a ele. O versículo diz: não sejas demasiadamente justo, nem exageradamente sábio, porque te destruirias a ti mesmo. O texto segue: não sejas demasiadamente perverso, nem sejas louco, porque morrerias fora do teu tempo. Essas passagens, irmãos, esses dois versículos, eles falam sobre extremos. O texto é rico e lindo, principalmente entre os versos 15 e 22. Mas eu vou me deter somente no verso 16. Não sejas demasiadamente justo, nem exageradamente sábio, porque te destruiria a ti mesmo. Justiça e sabedoria também devem ter equilíbrio e bom senso. Agora, por favor, eu chamo a atenção da igreja. Se conecte aqui com o que eu vou falar. Não se trata, como muitos pensam, de uma licença para em algum momento não fazermos justiça. Ao contrário, é exatamente o contrário disso. Nós devemos ser justos o tempo todo. Não há aqui uma passagem, uma licença para nós deixarmos de fazer justiça. Não isso, tá? Ao contrário, nós devemos ser justos o tempo todo. Deus ama os justos. Nós cantamos agora aqui o Salmo 11. Aos injustos, Deus fará chover fogo e enxofre. Mas aos justos, os justos verão a face de Deus. Estes serão guardados por Deus, tá? No entanto, nós temos esse versículo e vamos procurar então entender. Não se trata de fazer uma licença para deixarmos de ser justos. Ao contrário, devemos ser justos o tempo todo. Mas trata-se de entender a nossa condição diante do que exige a justiça da lei. Nós vimos aqui na carta aos Filipenses, o apóstolo Paulo fazendo uma descrição de quando ele era fariseu e zeloso da lei, que ele abriu a mão de todas aquelas coisas, certo? E ele fala da severidade com que ele tratava a questão da lei. E nós devemos entender que Salomão, quando ele escreve o livro do Eclesiastes, que quer dizer pregador, tá? Isso aqui é uma pregação, é um discurso que ele vivia sobre esse tempo. Então nós devemos entender essas duas épocas. Então justiça e sabedoria devem ter equilíbrio e bom senso. Bom senso porque não somos o que nós pensamos ser. Nós somos o que a Bíblia diz que nós somos. Então a nossa visão de justiça, em que muitas vezes nós nos apegamos a essa visão de justiça e nós queremos ser ou achamos que somos demasiadamente justos, nós vamos procurar entender como isso será possível, porque nós não somos o que nós achamos que nós somos. Nós somos o que a Bíblia diz que nós somos. A Bíblia é a nossa revelação, a Bíblia é a nossa regra de fé. É a Bíblia, não o nosso raciocínio. Assim como os teólogos não são regras de fé, assim como os pastores não são regras de fé, assim como os pensamentos filosóficos ou teológicos não são regras de fé, eu não sou a minha regra de fé. O código que está na minha mente, que foi formado pela minha vivência ao longo dos anos, pela experiência que eu adquiri ao longo dos anos, eles me ajudam, mas eles não são a minha regra de fé. E mesmo que eu fosse o homem com uma sabedoria maior que existe, como era Salomão, ainda assim, essa sabedoria dele não era a regra de fé dele. Está dando para entender, irmãos?
Somente a Bíblia é a nossa regra de fé. Então eu não sou o homem justo que eu penso que eu sou. Eu não sou o homem demasiadamente justo que eu possa vir a imaginar que eu sou. Mas então o que eu sou? Eu sou o que a Bíblia fala que eu sou, e não o que eu imagino que eu seja. E o que a Bíblia fala que eu sou? Convido os amados irmãos para que abram suas Bíblias no livro do Isaías, do profeta Isaías, capítulo 64. Vamos ler aqui o verso 6. Isso aqui pode chocar, como eu disse no início, um coração mergulhado em tradição. Não ser demasiadamente justo, como assim? Não ser demasiadamente sábio? Mas eu sou um homem extremamente justo, eu sou um homem extremamente sábio. E quando eu vou ler Isaías, então eu vou ver o que a Bíblia fala sobre mim mesmo. É tão conflitante com aquilo que eu tenho de conceito sobre mim mesmo. Mas a regra de fé não sou eu, a regra de fé é a Bíblia. E no Isaías 64, verso 6 diz, verso 6, mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como trapo da imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebata. O que Deus está falando aqui através do Isaías? Desce daí, menos, abaixa um pouquinho, vem mais para a realidade. Você não é o que você pensa que você é. Você é o que eu digo que você é. Porque eu sou o Deus de toda a carne. Então a palavra de Deus está dizendo que o homem é como a imundícia, e a sua justiça como trapos de imundícia. Então por que eu vou querer ter o pensamento de ser demasiadamente justo, se nem justo eu sou? Nem justo eu posso ser. Então como que eu aspiro ser demasiadamente justo? Então a primeira coisa que eu devo entender aqui, irmãos, é a minha condição real diante de um Deus santo. Não sou eu o justo, mas Ele é o justo. Veja aqui, uma continuidade. Nós devemos clamar a Deus que tenha misericórdia de nós. Nós não somos justos, muito menos podemos ser demasiadamente justos. O mesmo texto diz aqui, Isaías 66, verso 4 e 5. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu, Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Então espera um pouquinho, minha esperança não pode estar na minha justiça pessoal. Eu querer ser demasiadamente justo para conduzir todas as coisas. Mas nele, nunca se viu, desde a antiguidade, nem se ouviu, nem se percebeu, que um Deus além de ti, que trabalha para quem? Para aquele demasiadamente justo? Não, para aquele que nele espera, para aquele que se humilha. Você lembra quando o Senhor Jesus, ele fez aquela parábola do publicano e do fariseu? O fariseu era o demasiadamente justo, e o publicano era aquele que esperava alcançar misericórdia em Deus, sabendo que não merecia aquilo. E ambos foram orar, e o publicano em pé erguia as mãos para o céu e falava em alta voz: graças te dou porque não... o fariseu, graças te dou porque não sou como este publicano. Antes dou oferta de tudo que eu ganho, oro não sei quantas vezes por dia, faço bem para as pessoas. O que ele está falando para Deus? Eu sou demasiadamente justo. Enquanto o publicano, ele não ousava nem olhar para cima. Ele simplesmente batia no peito. Esse ato de bater no peito é uma tradição judaica, quando é um ato de contrição e confissão. Quando ele está arrependido por algo. É muito comum, se você vê o judeu ortodoxo até hoje, lá no Muro das Lamentações, ele coloca a testa no muro e fica batendo no peito. E você passa por lá e você vê que ele está batendo, ele está confessando a Deus alguma coisa. Ele está num ato de contrição. E o publicano, então, diz o Senhor Jesus, que ele não ousava ao menos olhar para cima.
Ele simplesmente batia no peito e falava: "Se propício a mim, Senhor, que sou pecador. Tem misericórdia de mim, Senhor, que eu sou pecador." E Jesus fala: qual dos dois saiu de lá justificado? O que reconhece a sua própria condição. Não é um incentivo para pecar também, irmãos. Nós estamos falando aqui de consciência sobre quem nós somos. Não é uma licença para não ser justo, não é uma licença para pecar, ao contrário. A nossa vida cristã, nós devemos ser justos o tempo todo. Nós devemos lutar constantemente para não pecarmos. O que nós estamos falando aqui é de uma consciência, é de um raio-x, né? Tem aquele, como é que chama aquela máquina que tem um exame, né, que olha as pessoas por dentro. Do nosso próprio espírito, do nosso próprio interior. É isso que nós devemos fazer. E Jesus então diz que quem saiu justificado dali foi o publicano, e não o homem que se achava demasiadamente justo. Está dando para compreender, irmãos? É isso que se refere a essa passagem. Verso 5 de Isaías 66. Sais ao encontro daquele que com alegria pratica a justiça. Está vendo aqui? Daqueles que se lembram de ti e dos teus caminhos. Eis que tiraste porque pecamos. Por muito tempo temos pecado e havemos de ser salvos. Está vendo? Diz que não existe Deus. Ele está falando aqui, nós somos como um trapo de imundícia. Todos nós. Nós somos como a imundícia, a nossa justiça como trapos de imundícia. No entanto, no mesmo texto aqui de Isaías, ele está falando que Deus sai com alegria naquele que pratica a justiça. Ou seja, mesmo eu tendo uma inclinação para a injustiça, mesmo eu tendo uma inclinação para o mal, que eu herdei dos meus pais em Adão, nele, por ele, com ele, eu posso ter justiça. E eu espero nele. Eu tento renunciar a tudo aquilo que envolve o meu universo e que me leva para o pó, para o abismo do pecado. Eu vou tentando renunciar a tudo isto, segurando nele. Isso porque, irmãos, nós não temos justiça própria. A nossa justiça vem dele. Porque a justiça com alegria, essa justiça é lembrar de Deus em seu caminho e observar a sua vontade. Essa é a nossa justiça. Nós não devemos ser nós extremamente justos, mas nós devemos viver na justiça dele, procurando andar nos padrões que ele nos ensinou, caminhando por aquilo que ele faz, ou seja, com alegria, lembrando de Deus em nosso caminho e observando a sua vontade. Aquele que não negar a sua própria vida e tomar a sua cruz, não poderá ser meu discípulo. Então, em algum momento, dentro do meu universo, dentro do mistério que é cada ser humano, porque por mais que você olhe as pessoas, tem algo lá dentro íntimo que só ele conhece. Ele e Deus. Mas as outras pessoas não conhecem. E por mais que esse universo do ser humano seja único e misterioso, e que nós temos ao menos uma inclinação para o mal, que é a constante luta que se trava. E a queda é fechar os olhos para essa realidade. Essa é a queda. Então nós não devemos ser demasiadamente justos, confiando na nossa justiça pessoal. Nossa, eu sou muito consagrado, eu sou muito justo, eu dou ofertas, eu auxilio os pobres, eu sou muito bom, eu tenho bons pensamentos. Nós não somos o que nós achamos que nós somos. Nós somos o que a Bíblia fala que nós somos. A não ser que nós não queremos mais a nossa regra de fé. A não ser que nós não possamos mais professar o credo apostólico. A não ser que nós queiramos outro caminho para a nossa vida. Mas, se nós olharmos para aquele que nos criou, essa aí é a nossa ficha. Somos assim. Esse é o resultado lá do exame lá. Mas, então, nós devemos praticar a justiça com alegria, fazer a justiça, lembrar de Deus em nosso caminho, isso é justiça, e observar, claro, a vontade de Deus, isso é justiça. Observar o código moral de Deus, isso é justiça.
mas não pratique a justiça pensando ser sua justiça, porque nenhum de nós tem justiça própria. Se você quiser abrir lá em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 21, você vai encontrar esse versículo aqui, ó. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Você está entendendo? Então o sacrifício de Cristo na cruz não é apenas para uma salvação lá no futuro, depois que eu morrer, ir para o céu. Aquele sacrifício lá na cruz, ele se fez justiça nossa, para que nós possamos seguir as suas pisaduras, como diz Isaías 53, caminhar no seu caminho. Ele é o nosso modelo. A justiça não é nossa, a justiça é dele. Na cruz, ele nos fez justiça, para que fôssemos feitos justiça de Deus. Ou seja, a justiça não é nossa. Não se sinta justo. Aplique-se com sua conduta a ser grato pelo que ele fez por você. E por que eu estou falando isso? E por que Salomão falou não seja demasiadamente justo? Porque se você basear sua justiça no seu esforço pessoal, o monstro que está lá no fundo do lago lá do seu universo, ele vai querer sair. Mas se você entender a sua miséria espiritual que você herdou dos nossos pais lá no Éden, e você perceber a dependência total que você tem de Deus, e que o grande inimigo é você mesmo, você vai agradecer porque Cristo fez aquilo. Porque o Senhor me fez, eu, que sou da imundícia, essa minha justiça que é como trapos de imundícia, o Senhor na cruz, com todo aquele sofrimento, com o derramar daquele sangue precioso, o Senhor transformou isso em justiça de Deus. Só posso responder com gratidão. Muito obrigado. Senão eu estarei exposto aos meus próprios enganos, talvez exposto ao orgulho de me achar demasiadamente justo. A ponto de olhar para os outros e falar, esse errou, aquele está errado, aquele errou, esse não devia ter falado aquilo, aquilo falou que não devia, esse fez isso, esse fez aquilo. Porque eu sou demasiadamente justo, eu me tornei a minha regra de fé, eu sou o padrão de justiça. E tudo à minha volta que não se enquadra nesse padrão de justiça que está criado aqui, está errado. Não seja demasiadamente justo. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Entenda a dependência que você tem de Deus. Nós somos todos iguais. Acertamos e erramos. Talvez em medidas diferentes, mas todos. E nenhum de nós, irmãos amados, temos justiça própria. E ser achado nele, vamos voltar lá para Filipenses, para a gente caminhar para o término. Veja o versículo 9 aqui, do capítulo 3 de Filipenses. E ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. É essa justiça, nessa justiça aqui que a gente vive, não na minha justiça pessoal, onde eu tenho que ser demasiadamente justo, onde eu estou cada dia, todos os dias, criando regras e padrões. E todos aqueles que se aproximam de mim, se não estiverem dentro das minhas regras ou dos meus padrões, eles não estão no nível de justiça aceitável. Não, é na justiça de Cristo. Porque eu não quero ser aquele fariseu, eu quero ser aquele publicano. Não viver como o publicano viveu, mas ter o reconhecimento do erro que ele cometeu. E buscar a Deus com aquela sinceridade, de não ousar nem olhar para cima, mas reconhecer que precisa de um Deus que seja propício a ele. A propiciação, Cristo na cruz, Ele conquistou por nós. Propiciação. Ou seja, Ele apaziguou a ira de Deus contra nós. Imagina um Deus santo e justo, olhando um homem que é a imundícia, se considerando demasiadamente justo.
E aqui no verso de Filipenses, aqui no verso 6, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Paulo buscava ser, quando ele era fariseu, demasiadamente justo. E essa demasiada justiça que ele buscou, e que ele de coração sincero achava certa, o padrão certo, o levou a ser perseguidor da igreja. Levou a ser perseguidor da igreja de Cristo. Porque a igreja de Cristo, aqueles cristãos, aquelas pessoas que professavam fé em Cristo, não estavam no padrão de justiça que ele cria ferrenhamente. Que era o exemplo, que era o modelo. O padrão de justiça daqueles cristãos não atingia um nível top. Então Paulo, para cumprir a sua demasiada justiça, que ele aprendeu da seita dos fariseus, ele era perseguidor da igreja. Essa justiça que muitos têm, que muitos criam em si mesmos até hoje. Então a palavra vem dizer: não seja demasiadamente justo, porque te destruirias a ti mesmo. A parábola do fariseu e do publicano, o fariseu, ele criou essas regras de ser demasiadamente justo e destruiu-se a si mesmo, porque Jesus fala: quem saiu de lá justificado foi o publicano. E Paulo, ele vem falar aqui então, que quanto à justiça que há na lei, ele era irrepreensível. No mesmo versículo ele fala, então ele era perseguidor da igreja. Vamos ler aqui do verso 4 ao verso 7. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Crucificado ao 8º dia da linhagem de Benjamim. E tudo isso que ele falou. Quanto ao zelo perseguidor da igreja. Ou seja, confiando na carne. Ele chegou nesse padrão de justiça, confiando na carne. Carne aqui se refere a qualquer valor humano que o homem receba por herança ou por esforço pessoal e que nele põe a sua confiança. E lá em Jeremias capítulo 17, todo mundo conhece, mas eu vou pedir àqueles que puderem abrir lá. Jeremias capítulo 17, vou ler de 5 a 8. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Porque será como um arbusto solitário no deserto, não verá quando vier o bem, antes morrerá nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Verso 7. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde e no ano da sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Então o homem do verso 5 é o homem. Aqui muitas pessoas falam que você não pode confiar em outra pessoa, né? Não se trata disso. Você não pode confiar no seu próprio braço mortal, na sua carne, no seu senso de justiça. É isso que está falando. E no verso 7, está falando que é bendito o homem que confia no Senhor. E o verso 6 vai dar uma descrição de consequência que acontece ao homem do verso 5, que confia na carne. E o verso 8 vai dar uma descrição de consequência que acontece ao verso 7 do homem que confia em Deus. Então, esse sermão propõe trocar o verso 5 pelo verso 7. Ou seja, deixar de ser o homem do verso 5 para se transformar no homem do verso 7. E quando eu falo homem, eu falo genericamente, né? Homem e mulher. A nossa espécie humana. Deixar de ser o do verso 5, que confia no seu senso de justiça, que está mergulhado nele, criando regras e regras e regras e regras. Isso vai trazer dor, vai trazer consequência, e não vai salvar ninguém. Vai se transformar no homem do verso 8, que confia em Deus, que sabe que Cristo é que nos fez justiça, porque nós não temos justiça própria. Cultive os bons valores. Troque o homem do verso 5 pelo homem do verso 7.
Uma clareza de consciência do presente. Então, é necessário que a gente entenda aqui 3 prioridades. A primeira, do verso 4 ao verso 7, o apóstolo Paulo, ele está falando do passado dele. Então, tem coisas no nosso passado que nós devemos abrir mão e sair dela, mesmo que aquilo representasse para nós uma sensação de sermos altamente justos. Nós já vimos, estudamos sobre seitas aqui recentemente, e como as pessoas se pegam a pontos isolados e defendem aquilo como um cavalo de batalha. A justiça está ali, tem que ser assim, e aquilo lá e tal, e fica fechado naquilo. E se defende contra tudo que entra ali. Nós vimos que o apóstolo Paulo fala que nós não ignoramos a astúcia de Satanás, que atua na mente humana com sofismas e fortalezas. Sofisma é o ato de crer que o errado está certo, e fortaleza é se fechar nisso. Não deixar que nada venha proteger esse erro que ele acha que é certo e proteger na sua mente a ponto que nada penetre ali, para combatê-lo. É mais ou menos como um homem viciado em crack. A mente dele blindou e defendeu ali. Se você der R$5 para ele pode estar morrendo de fome. Se você der R$5 para ele não vai gastar aquilo na comida, porque ele vai defender e não vai querer ficar sem o problema lá que ele tem. É um inferno, isso. E ser demasiadamente justo é um inferno para o ser humano. Porque Cristo veio buscar os perdidos, os sãos não precisam de médico. Então, Paulo olha para o passado. Depois nós vemos aqui uma clareza na consciência do presente, dos versos 8 ao verso 10. Sim, deveras considero tudo como perda, tudo que ele fazia no passado, acreditava no passado, e esse senso de justiça, de ser demasiadamente justo, ele considerou tudo como perda por causa do quê? Olha só, da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Paulo está trocando aqui o homem do versículo 5 de Jeremias 17 para se tornar o homem do verso 7. E ser achado nele não tendo justiça própria. Percebe? E ser achado em Cristo não tendo justiça própria. Não, eu não sou demasiadamente justo, irmãos, eu não sou demasiadamente justo. Se alguém quer ter este rótulo, essa pessoa está se perdendo, essa pessoa está cega, essa pessoa não tem consciência da sua própria natureza, que a Bíblia nos revela tão claramente. Não, nós não somos demasiadamente justos. Por que nós vamos nos destruir a nós mesmos, achando que nós podemos ser demasiadamente justos? Nós não somos. Nós somos dependentes de Cristo. Nós vamos viver em justiça o tempo todo? Sim, dependendo de Cristo, não das nossas forças, não da nossa carne. Como Paulo fez. E chegou a perseguir a igreja, se achando justo. E ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é, mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na nossa fé, para conhecer o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. Ficar igual a ele na morte. Ali ele pagou todos os nossos pecados e nos fez justiça de Deus. E a gloriosa esperança do futuro, vamos ler aqui o verso 11, para que de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. A gloriosa esperança do futuro, vamos ler também o verso 20 e o verso 21. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo demasiadamente justo. É isso que está escrito aqui? Não. O qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, este sim, segundo a eficácia do poder que ele tem. Agora preste muita atenção, por favor, até de subordinar a si todas as coisas. Então agora você imagina o homem do verso 5 de Jeremias 17 e o homem do verso 7. Imagina o homem demasiadamente justo que Salomão falou para não ser.
é o homem que se baseia na sua própria justiça. Ele não vai ser justificado como o fariseu da parábola de Cristo. Ele não vai ser justificado. Tá? Agora imagine-se como o homem do verso 7, de Jeremias 17, que sabe que deve confiar em Deus e não na sua própria justiça. Fala, Senhor, eu não tenho justiça. Eu não tenho justiça. Uma hora ou outra eu vou fazer alguma coisa errada. Eu não tenho. E eu não quero fazer algo errado. Eu não quero. Eu quero ser perfeito diante dos seus olhos. Esse é o meu desejo. Mas eu sei que isso para mim é impossível. Isso para mim é impossível. Eu não tenho justiça própria. Eu não sou o cara. Eu não sou aquele cara lá da música. Eu não sou o cara. Né? Eu dependo do Senhor. Olha aqui. Que ele fala. Eu tenho o poder de subordinar a mim todas as coisas. Porque Paulo está falando que Deus tem o poder de subordinar a Ele todas as coisas. E quando nós falamos para Deus, Senhor, eu quero ser justo, mas eu não tenho justiça própria. Eu não consigo, eu agradeço que o Senhor me fez justiça de Deus em Cristo na cruz. No caminhar da minha peregrinação aqui, eu estou exposto ao erro e eu não quero errar. Como que eu não vou errar se eu tenho uma inclinação para o mal? Eu quero confiar no Senhor como o homem do verso 7. Eu quero confiar no Senhor. Eu não quero ser o homem do verso 5 nem ser como aquele fariseu. Já tem o exemplo de Paulo que quando foi fariseu, o se achar justo o levou a fazer coisas abomináveis contra o próprio Cristo. Então eu não tenho justiça. O que eu faço? Calma, fique em mim, porque eu tenho poder eficaz de subordinar a mim todas as coisas, até essa tua imundícia, até esses trapos de imundícia que você considera como justiça. Então confia em mim, porque a minha justiça é que vai te fazer caminhar de forma justa. Efésios 2:10, só um versículo aqui, ó. Efésios 2:10, para quem se acha muito justo, para quem se gloria nas boas obras, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus, de antemão, preparou para que andássemos nelas. Não é nossa, não é a nossa justiça. Não é. Mas nós devemos ser justos. Não demasiadamente justos a ponto de nos enganarmos a nós mesmos, mas justos, sabendo que dependemos de Cristo para sermos justos. Se nós formos demasiadamente justos, nós não vamos perdoar aqueles que cometerem um erro. Um erro que alguém cometer, que infringir o meu senso de justiça, é imperdoável. É imperdoável, é implacável, é inflexível, é ferro e fogo. Como se eu fosse a própria lei. Sabia? O ser humano pode chegar nesse ponto? Se ele não puxar um freio, se ele não perceber conscientemente o seu próprio estado, ele vai se tornar assim. E aí, aquele que infringir um dos itens do código de justiça que ele criou na cabeça, é imperdoável isso. Não vai ser aceito de jeito nenhum. Não vai haver compreensão. Imagina se Cristo viesse com uma espécie de justiça assim, salvar o perdido. Ninguém seria salvo, irmãos. E por fim, se a gente ler aqui 1 Coríntios capítulo 1, versos 30 e 31. Mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual se tornou da parte de Deus sabedoria e justiça, santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Ele é a nossa justiça. Bom, vamos terminar essa conclusão aqui, lendo o capítulo 4, verso 1 de Filipenses. Portanto, meus irmãos amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo, firmes, não na sua própria justiça, firmes no Senhor. Permaneça firme no Senhor, em suas promessas que não poderão falhar. Eu quero encerrar este sermão
lendo aqui Lucas, capítulo 1, verso 37. É aqui que a gente vai descansar. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então Ele nos prometeu que nós somos feitos justiça de Deus. Ele nos prometeu que é pela justiça dEle que nós somos justificados. E Ele nos prometeu que Ele tem o poder eficaz de subordinar a Ele todas as coisas, até a nossa debilidade e fraqueza de sermos justos. Então não sejamos justos aos nossos próprios olhos. Não criemos regras de justiça, mas tenhamos a consciência plena que nós dependemos dEle para sermos justos. E caminhemos sendo justos. Nós não podemos deixar de ser justos. Não podemos. Mas nós precisamos dele para a gente conseguir. Tá? E vamos ficar firmes nessas promessas. Louvemos a Deus com o Salmo 154. Como resposta ao seu nome. Hino, perdão. Hino 154. Eu falei Salmo, né? Hino 154. Firmes nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico pelos séculos no seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, meu mestre, firme. Sim, firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas não irei falhar, vindo as tempestades a me consternar. Pelo verbo eterno eu hei de trabalhar, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, meu mestre, firme. Sim, firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas sempre vejo assim, purificação no sangue para mim, plena liberdade gozarei sem fim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, meu mestre, firme. Sim, firme nas promessas de Jesus, firmes nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado com a sua cruz. Cada dia mais alegro-me na luz, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, meu mestre, firme. Sim, firme nas promessas de Jesus. Convido a amada congregação a se colocar em pé, que se puderem. Estaremos orando logo em seguida a bênção. Após a bênção estará encerrado. Peço aos irmãos que aguardem e teremos alguns avisos. Oremos. Pai bendito, nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor é um Deus amoroso, misericordioso. E o Senhor comprou a tua igreja com sangue, o sangue precioso do teu Filho.
para que fôssemos feitos justiça do Senhor. Nós sabemos que nós não temos justiça própria, Deus. E nós queremos, Senhor, sempre lembrar que nós dependemos do Senhor. Por favor, nos ajude, Deus, a cumprirmos, a sermos justos o tempo todo. E sabemos que dependemos do Senhor para isso. Nos auxilie, nos ajude, tenha misericórdia de nós. Mas podemos confiar, porque o Senhor tem um poder eficaz de subordinar a si todas as coisas. Até mesmo quando a nossa justiça parece que nos levará a caminhos que nós não queremos, mas o Senhor tem um poder eficaz de subordinar a Ti todas as coisas. Então nós confiamos no Senhor e pedimos que o Senhor nos ajude. Despeça-nos em segurança, Deus. Nós lhe pedimos neste dia que é especial para o nosso país. Ó Deus, repreenda todo o mal, não permita, Deus, que hajam situações aí, Deus. Nós pedimos que o Senhor guarde e proteja a nossa nação, nossas crianças, nossas famílias, as igrejas, Deus, que são Tuas. Nós pedimos a Tua proteção. Mas que seja feita a Tua vontade, porque seja o que for, ó Deus, o Senhor está no comando, o Senhor conduz, o Senhor sabe o que faz. E nós sabemos que o Senhor tem um poder eficaz de subordinar a si todas as coisas. E seja o que fortuitamente nós possamos perceber com os olhos humanos, é o Senhor que acima de tudo estará conduzindo todas as coisas. E pedimos que o Senhor nos dê um domingo de paz, de tranquilidade. O Senhor permita que possamos nos reunir muitas outras vezes em torno do Seu nome. Se for da Tua graça, cura os enfermos que estão no nosso meio, estenda a mão aos tentados, traga paz aos aflitos, abençoe todo o Seu povo, espalhado em toda a face da terra, e traga paz a Jerusalém. Oramos no nome santo de Jesus Cristo, Seu Filho amado. Amém. Receba a bênção, irmãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam sobre vós, agora e para todos sempre. Amém e amém. Encerrado, amados irmãos, os irmãos podem assentar.